Olá, pessoal! Diretamente do nosso centro cirúrgico simulado aqui da Sobec. Estamos falando direto do nosso centro cirúrgico. Então, quero dar as boas-vindas a todos que já estão entrando aqui no Instagram. Olá, boa noite, pessoal. Olá, pessoal, como estão? Eu quero aqui, então, dar as boas-vindas a todos. Então, mais uma vez aí, um prazer ter vocês aqui comigo no Centro de Simulação da Sobec. Vou dar um gostinho de estar aqui no Centro de Simulação da Sobec. Escolhi esse cenário propositadamente hoje. Oi, Rita! Escolhi o cenário do Centro de Simulação da Sobec hoje para a gente fazer a nossa live daqui, porque tem que estar todo equipado para a gente sentir mesmo que está dentro. Só não estou com a roupa de centro cirúrgico, gente, é ambiente simulado. Não se preocupe que eu não estou com a roupa de centro cirúrgico. Devia ter colocado, né? Mas é um prazer ter todos vocês aqui que já estão chegando. Também já vou aceitar nossas convidadas aqui na sala. O nosso bate-papo ao vivo hoje é de simulação realística e virtual no período perioperatório. Então, espero que você tenha bastante perguntas, porque hoje as nossas convidadas são excelentes, excepcionais, gente. Eu sou fã, então façam bastante perguntas hoje para vocês tirarem todas as suas dúvidas sobre simulação no centro cirúrgico, no ensino perioperatório. Então, eu quero aqui apresentar e dar boa noite para a Ana Graziela Alvarez. Oi, Ana, tudo bem? Então, a Ana ela é da Universidade Federal de Santa Catarina, docente e integrante do Comitê CPEP da SOBEC. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. E a professora Rita Catalina aqui no Carinato, que é diretora da Comissão de Educação e do Comitê CPEP da SOBEC. Boa noite, Rita. Boa noite, pessoal. Tá frio aí, pessoal, onde vocês estão? Aqui tá quentinho. Aqui, ao contrário do que é o centro cirúrgico, aqui hoje tá quentinho, porque geralmente o centro cirúrgico é frio. Hoje ele tá gostoso. Por isso que eu vim para cá também, que aqui tá mais quentinho, aqui na Sobec. Então, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero aqui mais uma vez dar alguns recados para vocês. Então, as nossas inscrições, os valores do segundo lote estão disponíveis para o 17º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico de Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Vocês podem acessar o site da Sobec, lá vão ter todas as informações bem detalhadas, os valores, como é que você pode fazer a inscrição, se você vier em grupo, se você vier individual. Então, faça lá a sua inscrição, esteja com a gente. O congresso está chegando, vai ser em outubro, vai ser muito bacana, muita novidade lá. Também estamos agora com as inscrições abertas para a primeira jornada alagoana do bloco operatório da Sobec. Sobec pela primeira vez vai estar lá em Maceió, Alagoas. Alguém aí é de Maceió, Alagoas? Dá um aceno aí para a gente. A gente quer conhecer os nossos colegas da enfermagem perioperatória lá de Alagoas. Vamos para lá e as inscrições estarão abertas até dia 10 de julho, porque dia 12 é a jornada. Também temos vários cursos que vocês podem conferir na nossa plataforma, com inscrições abertas no site. Tem curso presencial agora, né, gente? Dia 28 de junho. Vai estar aqui em São Paulo? Então, vem aqui para a Sobec, estejam com a gente aqui nesse curso para a gente discutir sobre os dispositivos de embalagens de esterilização, para esterilização de dispositivos. Vamos falar de rastreabilidade. Vocês podem vir aqui no centro de simulação, montar suas embalagens aqui, ir lá no CME, fazer as suas práticas lá também. Então, aproveitem, gente. Então, as inscrições estão abertas. Junte o seu grupinho e venha aqui para a Sobec participar do nosso curso. Também vai ser um dia de imersão aqui na Sobec, no dia 28 de junho. E também estamos aí com os benefícios de ser associado à Sobec. Quer ser associado à Sobec? Se associe também, tenha todos os benefícios. Por exemplo, se você estiver lá em Alagoas e for associado à Sobec, você já pode ir para a jornada sem custo algum. Então, olha só que legal, tá passando férias em Maceió? Vai no dia 12 de julho lá na Sobec participar com a gente, que você não vai pagar. Olha lá, tanto passeio caro aí na Sobec, você não vai pagar nada. Aproveitem, né? Bom, gente, então,
dados aí os nossos recados com as nossas convidadas, a gente vai dar início aqui à nossa live. Mandem as dúvidas aqui no chat da Sobec, aí no Instagram. Depois, essa live também fica gravada, vocês podem acompanhar depois, mas aproveitam ao vivo é mais legal, a gente consegue interagir, a gente consegue conversar, né, com essas duas referências aí na área do ensino perioperatório e que tenho certeza que terão muitas experiências para compartilhar com a gente hoje. Então, boa noite, professora Rita. Boa noite, professora Ana. Boa noite, Débora. Inicialmente, queria agradecer o convite de estar aqui discutindo um tema tão importante para a educação e também dizer que essa live foi promovida pelo CEPEP, né? Então, é um orgulho estar abrindo agora uma série de lives que bimensalmente o CEPEP vai promover. Muito obrigada. Obrigada, Sobec, por promover esse encontro maravilhoso aí. Todo mundo querendo aprender um pouco. Nós também gostamos muito de fazer as trocas. Vamos compartilhar alguns conhecimentos aqui hoje. Esperamos bastante interação, né? E muito obrigada aí pela essa oportunidade, né, do CEPEP, o qual eu participo também, esse grupo que trabalha bastante aí pela educação, né, da enfermagem perioperatória. Estamos aí para colaborar nessa noite. Vamos lá, vamos juntas. E eu, como eu já falei, eu estou aqui no centro de simulação da Sobec. Então, para a gente estar bem ambientado mesmo e sentindo o clima ali da simulação, como que essas simulações impactam os nossos estudantes. Vamos lá, vamos começar então esse bate-papo. Vou começar fazendo uma pergunta então para a professora Rita. Professora Rita, a gente sabe que você já tem utilizado aí a simulação realística como parte da sua estratégia de ensino para os alunos de graduação, mas me conta um pouco, como é que tem sido a sua experiência e como é que você tem utilizado a simulação aí no Rio Grande do Sul, com seus estudantes, que experiências que você traz aí desse método de aprendizado e de ensino? Bom, Débora, inicialmente eu queria dizer que a simulação realística, ela não é tão nova assim, mas como muitos aspectos aqui no Brasil, nós estamos um pouco atrasados, digamos, né? Nós começamos depois que muitos países de primeiro mundo, é isso que eu queria dizer. Então, em 2016, a minha experiência profissional, né? Vejam que eu sou formada há tanto tempo, esse ano está fazendo 44 anos, e só em 2016 é que a universidade onde eu trabalho, ela junto com o Hospital de Ensino de Referência, inaugurou um centro de simulação realística, isso em 2016, há pouco tempo atrás, 9 anos atrás. E era um centro de simulação realística muito bom, e a maioria dos professores não estavam preparados para atuar nesse centro de simulação realística. Mas em 2017, ingressou no mestrado em ensino na saúde que nós temos, uma aluna que era nossa egressa e discente de uma universidade, numa instituição de ensino superior privado, onde lá se estimulava muito a simulação realística, diferente que na instituição federal. Ninguém te exige, na realidade, tu faz se tu quer, né? E se tu não quer, tu não faz. E aí eu pedi para ela, bom, vamos fazer a tua dissertação sobre essa temática e tu traz aqui para a nossa Universidade Federal, que foi a que te acolheu na graduação, a que formou, contribuições, capacita os professores, né? E a partir dali ela elaborou como produto um formulário, no caso, um guia para simulação realística, porque o primeiro aspecto que tu tem que ter, o docente ou a pessoa que vai coordenar o debriefing, enfim, é um guia, né? E a partir dali, ela fez também 3 simulações realísticas, dando start, dando pontapé, e nós aprendemos muito com ela, porque o professor aprende também muito com os alunos, principalmente com o mestrado.
passado. Uhum. Então, foi a partir dali que eu comecei a me estimular, eu aprendi muito com ela e comecei a passar, a partir de cada ano, a realizar a simulação realística no centro de simulação que nós temos. Que legal, muito bom, hein, Rita? Realmente é um desafio. Quando a gente nunca utilizou e se vê aí, né, em frente de uma metodologia dessas. Professora Ana, conta um pouquinho para a gente do projeto Interativa. Conta um pouco, né, desse método aí de desenvolvimento de simulações virtuais. E também queria que você explicasse um pouco o que é um cenário ramificado. Ah, sim, com certeza. Eu queria comentar, fazer uma complementação do comentário da professora Rita antes de responder, né? Que é bem interessante como as universidades trabalham de forma diferente, né? Na nossa, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu atuo, eu entrei em 2017, mas antes disso já havia uma, vamos dizer que uma política, uma normativa, não uma normativa, mas um acordo, né? Entre as disciplinas de que todos fariam simulação, todos em algum momento fariam algum tipo de simulação. Mas, ao contrário da universidade da professora Rita, nós não temos ainda um laboratório mais moderno, vamos dizer assim, né? Ele ainda é bastante antigo, mas, assim, com certeza a gente consegue fazer muita coisa lá no sentido de simulações realísticas, né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, a demanda, mas não tem os materiais todos, né? Que necessitaria, tem uma parte desses materiais. É interessante essas diferenças, né? Que também podem ajudar ou atrapalhar, né, esse processo. Ou em relação às simulações virtuais em cenários ramificados, né, destacando bem essa segunda parte, né, cenários ramificados, a gente poderia dizer de forma geral que as simulações clínicas se dividem em dois blocos, presenciais e virtuais. Dentro das presenciais existem alguns tipos, dentro das virtuais também existem alguns variados tipos, com diferentes tecnologias. E a simulação em cenários ramificados é um desses tipos, né? Porque a gente trabalhou né, vou explicar melhor o que é, porque a gente trabalhou com esse tipo específico, em relação eu vou explicar um pouco melhor depois, em relação aos custos, né, que esse método nos permite reduzir os custos do desenvolvimento de simulações virtuais, que geralmente quando a gente pensa em simulação virtual, vai ter 3D, um monte de coisa, vai ser super caro. Realmente, esse tipo de simulação é caro. Mas as simulações em cenários ramificados, elas partem de trechos de vídeos gravados, ou com um celular, ou com uma câmera de vídeo, o que a gente tiver disponível no momento, o melhor equipamento que nós tivermos no momento. Então, elas são baseadas em trechos de vídeo, pequenos trechos de 15 segundos a um minuto e pouco, não mais que isso. E esses trechos se encadeiam, se interligam com questionamentos que são feitos após a apresentação desse trecho ao participante que está do outro lado do computador ou do celular realizando essa simulação, e que permitem ele ter escolhas, assim como ele teria na simulação presencial, né, escolhas naquele momento, só que ele registra essas escolhas, né, e então ele passa ou não para outras fases, né, da simulação, tendo os desfechos de acordo com as suas próprias decisões. Então, basicamente, ela é definida por isso. São trechos interpretados por atores que interpretam pacientes, profissionais, o que tiver no cenário, né? Um cenário realístico de fundo, como você está aí, né? Maravilhoso. E a gravação de trechos desse roteiro de simulação que depois vão ser aplicadas numa plataforma virtual para acesso e tomada de condutas, né? Através de perguntas e respostas. O projeto, né? Você perguntou do projeto, Isso, né? Então, projeto são tantas interativo. coisas. Então, o projeto Interativa, ele nasceu no ano 2000 e no final de 2000 ele ganhou um financiamento e aí ele tomou corpo, né? Vamos dizer assim. Interativa é o pseudônimo do projeto. O nome do projeto é bastante longo, mas eu gostaria de citar aqui porque é assim que realmente é o nome dele, né? Simulação digital interativa para a promoção da segurança do paciente em situações críticas de cuidado em saúde e enfermagem. Esse foi um macroprojeto que foi desmembrado em vários outros projetos ao longo de 3 anos, que foi o tempo de financiamento. Essa primeira etapa do projeto encerrou no ano passado, mas ele agora continua com alguns implementos.
E ele foi desenvolvido através da equipe de pesquisadores do grupo de pesquisa do Laboratório de Produção, Inovação em Pesquisa e Tecnologias, né, em Saúde e Enfermagem, o LAPETEC GIAT da UFSC, o qual sou vice-líder também. Né? Esse projeto, então, foi coordenado por mim, em parceria com outros pesquisadores e mais 2 pesquisadores de Portugal também, da Universidade de Aveiro e da Universidade de Porto. De forma geral, né, o que a gente conseguiu fazer? Né? Quais são os resultados dessa primeira etapa, né, em síntese? A gente conseguiu desenvolver e validar com experts, com os métodos, tudo certinho de validação, IVC, tudo, 3 cenários de simulação, sendo um especificamente em centro cirúrgico, para segurança cirúrgica. Foram defendidas 3 dissertações, uma com esse cenário, foram feitos 2 projetos de iniciação científica preparatórios, recebemos 3 prêmios, vários resumos em eventos nesse período, 3 registros na Biblioteca Nacional dos roteiros de gravação, né? A publicação de um e-book de apoio que compilou, né, todos esses conhecimentos após todo esse desenvolvimento, né? Cursos também de capacitação e as publicações, né, que ainda estão acontecendo, né? Então, esse projeto ele teve bastante envolvimento mesmo de vários pesquisadores e vários alunos de várias áreas, inclusive os alunos que validaram foram os alunos enfermeiros do curso de mestrado profissional em informática em saúde. Então, a gente conseguiu fazer essa interação graduação, né, com pós-graduação através desse grupo, né? E trouxe esses resultados maravilhosos, que agora a gente começa a compartilhar, né? A gente tem também um site do projeto, que é o simulaçãovirtual.ufsc.br, e também um perfil no Instagram, né, que tem bastante informações e novidades, a gente sempre coloca, que é o @simulação interativa virtual. Então, Legal. em resumo, né, é isso, esse grande projeto. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, Rita, se quiser responder. Afinal de contas, por exemplo, se eu quiser fazer um cenário, você falou que desde 2016, lá na faculdade que você está atuando, que começaram a utilizar. Que materiais e tecnologias são necessárias? E até a Ana Graziela falou um pouco de recurso, né? Que isso acabou barateando. Afinal de contas, para a gente trabalhar com simulação, a gente precisa ter muita tecnologia, muito dinheiro. O que a gente precisa para fazer isso acontecer? Bom, inicialmente queria só complementar um aspecto que eu acho importante, que a Grazi falou. Olha, em 2017 eu entrei na universidade. Eu falei, em 2016 nós inauguramos um centro de simulação. E agora eu te pergunto, Débora, eu sei que quem pergunta é tua para nós e não eu, mas que ano que foi a inauguração da nova Sobec aí na sede? Aqui 2020. Então, o que eu estou falando para vocês? Que nós estamos falando de coisas recentes. Antes, a Sobec não tinha esses cenários de simulação maravilhosos que atualmente tem, de uma sala de cirurgia, de um centro de materiais. Então, nós estamos falando de menos de uma década, né? Então, é isso que eu quis dizer quando eu falei que a simulação não era um tema novo, mas para nós está num crescente. Inclusive, né, eu me lembro que nós começamos em 2017 a trabalhar com esse tema, e em 2019, quando eu fui para a Orne, Congresso da Orne, eu vi o quanto que eles usavam simulação, era impressionante, lá naquele centro, em cada canto tinha cenários de simulação, e aí eu me empolguei mais. Então, são coisas de menos de uma década, por isso que nós estamos aqui debatendo esse assunto, e com certeza está num crescente em todos os locais. Mas respondendo aqui a tua pergunta, sim, nós precisamos de vários aspectos. Primeiro lugar, eu diria conhecimento do professor ou de quem vai conduzir a simulação. Porque, veja bem, que a simulação, por exemplo, clínica, realística, ela pode ser tanto no ensino formal quanto informal, tanto no ensino quanto no serviço. Então, se nós estamos falando no ensino formal, da graduação e da pós-graduação, geralmente é conduzido por um professor.
Agora, se nós estamos falando no serviço, por um enfermeiro que vai conduzir, ele precisa ter conhecimento de como conduzir, ele precisa ter uma metodologia para seguir. E por isso que era muito importante, como eu falei para vocês, ter um guia de cenário de simulação para tu seguir, para tu ter o caso clínico, para saber o que os atores, o que tu vai esperar, a finalidade, os objetivos, enfim. Então, inicialmente, tu tem que ter conhecimento, o profissional que vai conduzir. Segundo, tu tem que ter tanto uma infraestrutura de materiais, que começa pelo guia de simulação, de materiais de todos os insumos que tu vai precisar para montar o cenário, preferencialmente uma infraestrutura da área física, mas veja bem que a própria Grazi disse, diferente de vocês, que nós professores não estávamos preparados para trabalhar com simulação e fomos aprender com os nossos próprios mestrandos, e hoje em dia já temos alguns professores que estão trabalhando, nem todos estão trabalhando, né? A Grazi disse, nós aqui não temos a infraestrutura do local, um centro de simulação, como no caso nós temos inclusive uma sala para, por exemplo, a medicina trabalhar videocirurgia em 3D, entenderam? Então, é um centro de simulação bem avançado, porque a nossa universidade é só de Ciências da Saúde de Porto Alegre, então nós temos 16 cursos da saúde, neles, claro, a enfermagem, a medicina e a fisioterapia são uns dos que mais usam o nosso centro de simulação. Mas nós temos que também ter, então, a infraestrutura da área física, mas tu pode fazer também no serviço em próprio loco, numa sala de cirurgia, né? Onde tu tem que ter materiais e principalmente recursos humanos. E aí tu pode trabalhar não só a pessoa que vai conduzir, como tu pode trabalhar com atores e também mesclar atores e os próprios, então, participantes que vão atuar ali na simulação. Creio que mais ou menos isso. Então, infraestrutura, recursos humanos e recursos materiais. Mas não precisa, assim, dependendo de que aspecto que tu disse, assim, precisa de muito dinheiro. Por exemplo, a Grazi falou que tem a simulação virtual, mas também precisa de recursos, porque veja que o projeto delas foram financiado 3 anos. Então, realmente, tudo precisa de dinheiro, mas eu acho que, acima de tudo, precisa de boa vontade, porque tu pode começar num serviço, na tua própria sala de cirurgia, nos horários que ela está vago, fazendo com os recursos que o ambiente oferece uma simulação. Mas aí o próprio enfermeiro precisa de conhecimento para poder realmente conduzir. Não sei se a Grazi tem a mesma opinião que eu acho que ela pode falar também. Claro. Com certeza. Antes de eu trabalhar na universidade, eu trabalhava como enfermeira de educação permanente em alguns hospitais, trabalhei em alguns hospitais e sempre me deparava com essa situação, né? Como fazer uma simulação, eu já conhecia um pouco, né, sobre isso, já estava fazendo mestrado na época. Isso lá por, nem vou dizer quando, era 2010, antes de 2010. E daí, aos poucos, a gente conversando, estudando, conversando com professores, né, do mestrado, foi se apropriando desse conhecimento e também foi organizando. A gente conseguiu organizar um mini cenário, né, dentro da educação permanente, mas no centro cirúrgico, realmente, a simulação tinha que acontecer lá, né? Um determinado aspecto da cirurgia ou sobre um determinado uso de um equipamento, não fazemos amplas simulações, assim, mas já tinha essa vontade, né, como a Rita falou, esse desejo de fazer melhor do que só ir lá e falar, né? E era maravilhoso, quando a gente conseguia fazer alguma coisa no centro cirúrgico, era um pouco mais difícil, era sempre bem recebido, né? Assim como outras técnicas, né, relacionadas também a paciente cirúrgico que a gente desenvolvia fora do centro cirúrgico. Então, sim, é viável, plenamente viável, né? Mas concordo totalmente com a Rita, tem que ter uma base de conhecimento para que os objetivos da aprendizagem sejam alcançados e o planejamento dessa simulação seja bem executado, né? Não é fácil. Quando eu faço na minha disciplinas, nós começamos uns 20 dias antes, junto com os monitores da disciplina, para que tudo esteja bem organizado, mesmo já tendo cenários, mesmo já tendo a infraestrutura, ela realmente demanda trabalho, tá? Ela não é assim, vamos agora fazer e pronto. Não, ela demanda um bom planejamento prévio,
prévio, com um guia, revisando todos os materiais, revisando tudo, trazendo, enfim, o que vai ser realizado no dia. E eu gostaria só de complementar mais um aspecto, que a gente sabe que o Brasil é tão grande e que, infelizmente, é muito heterogêneo nos recursos. E a gente sempre brinca aqui, eu brinco com meu marido, tu vai chegar no Brasil, nós vamos ter que passar pelo Brasil, porque São Paulo seria um país à parte. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aí em São Paulo, principalmente na capital, vocês que estão ouvindo aí de São Paulo, vocês têm um recurso maravilhoso, vocês nem precisam ter centro de simulação ou na escola de vocês, porque vocês podem negociar com a Sobec, né? Porque a Sobec hoje tem um centro de simulação maravilhoso, tanto de uma sala de operação quanto de centro de materiais. E dá para fazer simulações belíssimas. Então, quem tiver interesse de escola, de graduação ou de cursos técnicos e queira fazer uma simulação e não tem um centro de simulação, entre em contato com a Sobec, né, Débora? Creio que tu pode falar Isso. muito melhor do que a gente, né? Porque tu é aí, eu sou gaúcha e tu é que está aí na sede, inclusive com o fundo aí da Estou sala aqui de na cirurgia. sala, né? Na sala simulada de centro cirúrgico. Então, aqui na Sobec a gente tem uma sala de simulação, né? Aí com alguns recursos, muito parecida mesmo, né? Tem gente que fala, ó, qualquer coisa, se faltar sala no hospital, a gente opera aqui, né? E é um CME também com alguns recursos bem interessantes para fazer práticas simuladas, enfim. Porque para a universidade é muito, né, uma demanda que ela não consegue dar conta nos seus ambientes de laboratório, muitas vezes. Porque simular uma sala cirúrgica demanda toda a questão de equipamentos, da tecnologia, materiais muito diversos. Então, realmente, né, a gente acaba tendo esse privilégio. Então, se realmente as universidades, você que está assistindo, tiver interesse, vem conhecer, a entender quais são as possibilidades. Com certeza, a gente vai ficar muito feliz de contribuir dessa forma com o ensino. Débora, e Oi. olha só, é só para dizer, quando eu falei que precisa de recursos materiais, quando eu faço na disciplina do preparatório, eu tenho que começar antes, porque eu peço todos os materiais para o hospital, que é a escola. Então, os monitores acordam cedo naquele dia para passar antes pelo hospital, para pegar pacote de roupa, para pegar bandeja, para pegar tudo, para levar para o centro de simulação. Para as 8h30 o cenário está pronto e os alunos começam a chegar. E aí vocês têm tudo ali, né? Então, realmente, quando eu falo que dá trabalho, é por isso, porque nem toda os materiais estão ali à mão, né? Às vezes a gente tem que, a infraestrutura, o ambiente está ali. Inclusive, eu simulo um centro cirúrgico, porque no nosso centro de simulação não tem uma sala de centro cirúrgico, tem uma sala de UTI. Então, ali eu tiro e faço. Então, uma mesa com material que me é ofertado pelo hospital, enfim, para poder fazer uma simulação como um box UTI é meio parecido com uma sala cirúrgica, então eu transformo ali, tem ventilador, tudo, né? Aham, Nós também não temos salas cirúrgicas para Aham. simulação, mas a gente consegue fazer um nível de simulação, por exemplo, em sala de recuperação. Nesse cenário a gente consegue reproduzir, né? Mas realmente o centro cirúrgico, as aulas acontecem geralmente em dias da semana e o centro cirúrgico não tem como ir lá no hospital universitário e utilizar, né? Tem muita demanda de cirurgia, então tem realmente essa dificuldade. E como é que vocês assim identificam? O Juarez mandou aqui uma mensagem, que é estudante de pós, acho que lá da universidade, né, da Conheço ANA. Teve o ele. privilégio de participar várias vezes em simulações de laboratório, fez o curso de simulação ramificada com a professora Graziella, achou fantástico e era possível ver os estudantes aprenderem e ele aprendia junto com eles. Então, isso é o depoimento aí esse foi o depoimento do Juarez. Deixa eu até pegar um gancho nesse depoimento. O Juarez Como que já vocês... foi aluno e já foi também paciente simulado. É mesmo? Passou por todas as sensações, né? Isso Passou. que é bom,
Como que vocês percebem assim, a devolutiva dos estudantes, quando eles estão passando por essas práticas simuladas? Qual é o retorno? E como que isso pode realmente engajar mais o estudante numa época onde é tão difícil a gente reter a atenção do estudante? Porque hoje a gente tem a tela, a gente tem o WhatsApp toda hora, o celular. Como que a simulação traz a pessoa para esse... É aquela sensação mesmo de estar no cenário, aquela emoção e aquela palpitação que às vezes a gente tem dentro da sala de cirurgia, né? De esbarrar em alguma coisa, enfim. E como é que é a devolutiva dos estudantes de vocês? Do ponto de vista da simulação virtual, né, em cenários ramificados, como o Juarez mesmo exemplificou, né, o retorno foi muito positivo, até pelos números que eu posso resumir aqui para vocês. Nós tivemos 130 inscritos abertos para o Brasil inteiro, era um curso de 40 horas e dedicado a enfermeiros, e enfermeiros assistenciais, de educação permanente, de segurança do paciente e docentes. Mais de 50% do público eram enfermeiros. Acabou que a gente abriu também para estudantes de enfermagem, alunos de pós-graduação, enfermeiros, né? E 73 certificaram no curso de 40 horas, que levou mais de um mês, e com várias aulas, 10 aulas, laboratório, exercício. E no final, né, ver a avaliação do curso, as outras métricas que foram feitas também, mas a avaliação final do curso foi maravilhoso. Eu apresentei esses resultados hoje num evento lá online em Portugal. Todas as notas de avaliação, quanto à ação de monitores, a imersão no cenário, tudo foi acima de 0 a 10, acima de 9,3 para cima, né? E eles relataram muito a questão da fidelidade do cenário como um fator motivante para participar. Esse foi o principal destaque, o que nos deixou muito felizes, porque foi um esforço gigantesco, né, para conseguir reproduzir o cenário, né, de centro cirúrgico. Depois eu conto um pouquinho melhor para vocês como é que foi isso, né, que foi a missão, né. E no final eles relataram que, puxa, me senti próximo da realidade, fiquei até nervosa, porque não conseguia ver aquela situação, né, e tinha que resolver, vinha a pergunta, tinha que daí decidir o que ia acontecer depois, né. Foi bem interessante o relato, e o que me chamou a atenção mesmo foi a conclusão, né. Se todos foram até o final, a gente sabe que em atividades à distância, né, e foi totalmente remoto esse curso, totalmente remoto, autoinstrucional e com 2 lives apenas, teve todo esse engajamento, né, das pessoas que se manteram mesmo. Muitas pessoas relataram que trabalhavam como assistência, como enfermeiros assistenciais, né? E um dado também que a gente coletou, lembrei agora, é que mais de 90% relataram, quando a gente perguntou para eles ao final do curso, se eles tinham a intenção de criar as próprias simulações nos seus ambientes locais. Mais de 90% diz que sim. Então, isso também demonstra, né, que realmente teve engajamento e teve uma satisfação. Bem relacionada, e até as métricas que a gente fez, estatísticas, estava relacionado muito ao fator realismo do cenário. Essa satisfação. Que legal. Bom, Sim. eu vou falar dos alunos em 2 aspectos. Primeiro, dos alunos de graduação participando da simulação realística. E o segundo aspecto, dos alunos da pós-graduação do mestrado. Dos alunos da graduação é muito interessante, porque geralmente nós fazemos assim, nós montamos um cenário onde vai ter os atores, que são os monitores das disciplinas, e nós convidamos os alunos no dia, 1 ou 2 alunos, dependendo do caso clínico, né? Então, quando nós convidamos o aluno ou os alunos, ninguém quer participar, porque acham que eles vão ser julgados, né? Então, é muito importante aquela conversa inicial, dizendo que aquilo é um ambiente de aprendizado, que ninguém está ali para julgar ninguém, que as coisas que saírem erradas, que nós vamos discutir. Enfim, tu tem que fazer todo um convencimento para que tu tenha algum voluntário que se habilite a entrar em cena com os atores que estão ali orientados, né? Então, isso... Mas depois, quando vem o debrief, todos eles, principalmente os atores, disseram, mas foi muito bom, porque o que eu errei aqui, eu aprendo muito mais com meus erros do que meus acertos. Eu nunca mais
eu vou errar. E a gente começa assim fazendo debrief, pedindo para eles, né? E como é que tu te sentiu? E me diz o que que tu poderia fazer de diferente? E qual aquela atitude que tu teve? Tu acha que foi certo? Então, nós começamos estimulando que eles a refletirem e não nunca jamais apontando o erro, não, né? Isso é muito importante para que eles se sintam à vontade de falar. E os outros que assistiram e que ficam ali de espectadores e ficam anotando, eles vão também contribuindo. E a discussão, o debrief sempre é muito rico. E nós, todas as vezes que nós fizemos, nós não fizemos ainda uma pesquisa no nível de satisfação, mas nós perguntamos: vocês acham que é válido esse cenário? Nós continuarmos o ano que vem oferecendo? Todos unanimamente, não, é muito bom, é excelente, é importante. Quantos alunos de pós-graduação, eles vêm a mim, desde 2017, eu já orientei 4 enfermeiras, né, que trabalharam com a temática de pesquisa de simulação. Como a Grazi diz, vejam que é muito importante nós unir a pesquisa com o ensino e com a prática também, por isso depois vai para a prática. Sendo que essas 4 mestrandas, 2 fizeram produtos para o próprio ensino, para a graduação, deixaram para nós, na nossa universidade, e 2 fizeram produtos para os seus serviços. Então, inclusive, nós temos uma agora, eu tenho uma mestranda que está assistindo aqui, que eu estou vendo que está assistindo aqui, que ela trabalha num centro cirúrgico de um hospital de referência aqui em Porto Alegre, e ela vai fazer um guia de cenário de simulação para ambientes de robótica em centro cirúrgico. Então, isso é muito importante, porque depois esses produtos, porque eu estou falando de mestrado profissional, ele acaba sendo socializado, né? E outras instituições podem usar. Então, eu acho isso muito importante. Muito legal. Muito bom mesmo. Acho que a Belém mandou aqui, ó. Ela não sabe como está, mas diz que desde 99 o curso de enfermagem da Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, ela já tinha uma sala de cirurgia com todos os recursos. Belém sempre inovando, né? À frente do tempo dela, né? E na Beleza. faculdade do Einstein, em 90, também tinha uma sala operatória e alguns médicos faziam, inclusive, pesquisas nela. Fico feliz porque essa estratégia se desenvolveu. E a Lilian Rafaela fala que a Sobec é bem estruturada e ficou encantada com o laboratório de simulação realística. Então, vocês estão mais que convidados a virem conhecer. Quando estiverem aqui em São Paulo, tem que vir aqui na Sobec para conhecer um pouquinho dessa nossa proposta. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Vocês estão falando, compartilhando a experiência de vocês nessa metodologia. Como é que que recursos que vocês têm ou que podem oferecer para auxiliar o enfermeiro que está lá na prática e quer fazer simulação? Então, por exemplo, eu vi que desse projeto, né, Ana, acabou lançando um e-book. Como é que as pessoas podem acessar? E quando você falou, né, Rita, desse guia, será que também esses cenários, como é que o enfermeiro pode se apropriar disso? Porque às vezes, talvez quem está lá na ponta, na prática, pensa assim, mas isso foi lá na universidade, né? Lá onde elas estão estudando, elas são professoras, docentes, mas eu que estou aqui, ali, né, ralando na sala de cirurgia, não vou conseguir fazer isso. Então, até para aproximar isso da pessoa que está ali na ponta, e a gente cada vez mais assim ter ganhos com esse método, vocês podem compartilhar assim, materiais que vocês têm? Com certeza. Inclusive, esse foi o ponto, né, que nos motivou muito a desenvolver esse projeto com o mínimo de recursos possíveis. Porque a gente pensava sempre no enfermeiro da prática, né? Ou no enfermeiro da educação permanente, que está lá no hospital também, ou o enfermeiro da educação de segurança do paciente, do núcleo de segurança do paciente, que também promove treinamentos. A gente pensou nessas pessoas como público-alvo e fez todas essas ações, o curso, o livro e ainda o site do projeto, onde constam também algumas das simulações desenvolvidas, e o livro também está no site, para que eles pudessem, quem não pôde participar do curso, por exemplo, né, pudesse ainda estudar e se apropriar de todas as etapas, desde o que é uma simulação clínica, quais são as etapas, como se desenvolve, quais são os formulários que precisa, que é a parte que é igual, né, para todas as simulações,
até a parte que é específica no uso das tecnologias, como a gente ensina no livro, e que foi também o mesmo objeto de estudo no curso. Como fazer filmagens e roteirização de gravações, né? Então, quais softwares utilizar, sugestões de softwares gratuitos, sempre no intuito de fazer gratuitamente para ser executável lá na ponta, lá no hospital. Né? Então, nós também fizemos esse exercício. Apesar do projeto ter recebido financiamento, foi um financiamento muito pequeno. A gente usou o financiamento para publicações, depois análises estatísticas, né? E a gente usou para filmagem. Mas se a gente não tivesse esse dinheiro, a gente teria feito todos 100% gratuito, com a filmagem com celular, por exemplo. Porque todas as outras plataformas também foram gratuitas. Essa era a nossa meta. Reproduzir, né? Poder desenvolver um método, ensinar uma metodologia de desenvolvimento, execução e avaliação. Então, no livro também a gente ensina e dá algumas dicas de vários instrumentos para se avaliar uma simulação, que pode ser presencial ou pode ser clínica, né? E todos esses passos de desenvolvimento numa sequência, assim, bem clara, bem ilustrada, né? Para que fique como material instrucional. Esse livro é gratuito, né? Ele foi publicado pelo selo da UFSC mesmo, né? Aliás, mentira, foi pela Moriá, esse livro foi pela editora Moriá de Porto Alegre, porque tinha esse financiamento na UFSC. E foi disponibilizado no repositório da UFSC, mas ele está disponível num link ali bonitinho no site, né? Então, simulaçãovirtual.ufsc.br, todos podem baixar o PDF e utilizar, que é para utilizar mesmo. Bom, o importante é saber que esse material tem acesso gratuito. Nós também temos, em primeiro lugar, entrando na editora da UFSPA, UFCSPA, que é a abreviatura da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Na editora tem um manual sobre metodologias ativas e tem capítulos de simulação realística. Então, gratuito também, que foi o produto de um dos mestrados de uma das alunas. Ao outro, sobre esse guia que tu falou, vocês vão encontrar num artigo publicado em 2021 na revista da Escola de Enfermagem da USP, na REUSP, tá? Se vocês colocarem no Google o sobrenome Caregnato, Lin, L-I-2-N-N, e simulação, esse artigo, ele foi publicado para uma parada cardiorrespiratória. Então, é simulação em parada cardiorrespiratória. Esse é o título do artigo. Ali dentro, vocês vão encontrar o guia, e ali vai dizer o que precisa ter. Então, por exemplo, o nome do cenário, o tempo, quem é que vai ser, que vai conduzir, quais são os atores, qual é o objetivo do aprendizado, qual é o material necessário, qual é o caso, enfim, vai dizer tudo. Vocês só vão alterando, né? Se vocês querem fazer um outro caso clínico, ali tem um caso clínico de parada, mas vocês podem fazer um outro caso. Além do mais, se vocês não estão com uma caneta aí na mão, né, para anotar, vocês entrem nos currículos Lattes dos professores. No caso, eu faço parte da diretoria da SOBEC, meu nome está lá como diretora de educação, Rita Catalina Aquino Carenhato. Entrem no meu currículo Lattes, que vai lá, tem os artigos publicados. Além disso, nós temos agora já aceito, porque a gente chama quando um artigo foi aceito, a gente diz que é no prelo, um outro artigo sobre simulação, e aí é sobre centro cirúrgico para lideranças, com caso pronto, que vai ser publicado na Revista Gaúcha de Enfermagem. Ele já está ok, só está ali, ó, aquecendo a máquina para ser publicado, entendeu? E logo que ele sai, eu já coloco no meu currículo. Então, é importante que vocês entrem, por exemplo, no currículo da Ana Graziella ou no meu, porque lá vai estar todas as produções, e tudo que for de acesso gratuito, vocês podem entrar e adaptar para a sua realidade, entendeu? Então, a gente às vezes não sabe o caminho de seguir. Estou lá no norte, no meio lá, não sei, mas assisti aquela live, gostei, quero participar. E aí vai lá e consulta. Hoje em dia, nós já tínhamos o Google, ainda mais com a inteligência artificial, fica muito mais fácil encontrar as coisas. E a Carol
Carolina até já compartilhou aí, ó, porque ela, a Ai, que Carolina maravilhoso! Formigueri, ela disse que a experiência dela foi muito legal nas aulas de simulação com a professora Rita. Olha aí, Rita, tuas alunas. Que Na legal. semana seguinte, ela acabou vivenciando situações que foram simuladas na vida real. E ela conseguiu conduzir com muito mais tranquilidade a situação. Muito legal ter É esse depoimento. verdade, inclusive ela assistiu às aulas de simulação e não faz parte do nosso estágio instrumentar, mas numa sala ela estava observando e a equipe disse: Tu não quer instrumentar para nós? Daí ela olhou para mim e disse: Eu posso? Eu digo: Poder, tu pode, não tá. E aí tudo que a gente tinha feito de preparo Legal. das mãos, avental, arrumação Uhum. da mesa, tudo, ela usou na prática, Queria como exatamente, porque tínhamos feito a simulação. Muito legal. Que E o legal. Michel, que é aí do Sul também, né? O Michel, oi, Michel. Ele fala que as simulações no serviço de saúde são estratégias muito interessantes, pois trazem oportunidades de capacitar o novo colaborador, mas também de reciclar e as oportunidades de revisão dos protocolos. Eu queria perguntar para vocês duas, quais cenários de assim voltados mais para a área perioperatória vocês já desenvolveram ou sugerem que podem ser desenvolvidos a partir até mesmo das experiências que vocês têm? E acho que a gente pode, né, fazer aí um bate-bola para ver quais são os cenários, o que vocês já trabalharam, isso deu muito certo. Algum cenário não deu certo e fala assim, ai meu Deus, não vou poder usar mesmo. Agora o que Às vezes acontece. acontece? Eu, bom, vou falar rapidamente, então, assim, para além até do que eu venho falando agora aqui na live da simulação virtual e para além da simulação em laboratório, a gente também realiza outros tipos de simulação, bem variados, assim, na UFSC, sabe? Um deles que eu gostaria de comentar, que é bastante interessante, os alunos ficam com medo, assim, mas depois eles adoram, é a telesimulação de consulta pré-operatória. Então, Hum, nesse cenário, os professores estão presentes online, um paciente que eles não sabem quem é, as nossas simulações da disciplina de enfermagem cirúrgica, nunca eles sabem quem vai ser o ator. Eles nunca é o aluno, nem o colega da próxima fase, nem da fase anterior. É um enfermeiro do hospital, é um outro professor que eles não tiveram contato ainda, sabe? Ou uma enfermeira que dá apoio no laboratório, né? E da legal. mesma forma a gente faz isso. Aham, Então, é muito engraçado a gente acompanhar, né? Engraçado e positivo também, a gente acompanhar esse desenvolvimento quando eles nunca tiveram, né, uma experiência de um atendimento online, de uma consulta de enfermagem online. Eles nunca tiveram isso, né? E daí tem toda aquela tensão, quem vai falar, a gente coloca eles em dupla ou individual, daí com o paciente fecha as câmeras, fecha o áudio e eles interagem com o paciente. Daí acontecem cenas muito interessantes, né? Às vezes a cena de... A gente tem vários cenários. Cirurgia de pneumectomia, gastrectomia, vários, né? Uma vez a gente teve uma cena interessante, que foi o ator, não estava programado isso, mas de repente ela pegou um cigarro e era pneumectomia e ela começou a, como se estivesse fumando no cenário, os alunos ficaram desconcertados, né? E daí eles começaram a falar, professora, a gente só falou, a gente não está aqui, não. vocês estão com o paciente, vocês têm que manejar, né? Então acontecem situações até mesmo engraçadas, mas que no final, né? No final, são extremamente positivas. Eu vejo isso como extremamente positivo quando, especialmente esse aspecto deles não saberem quem é o Sim, paciente, a surpresa, porque na vida real vai ser assim, eles não vão conhecer os sim. pacientes, né? E eles vão ter que conversar e desenrolar toda a cena que eles precisam fazer com pessoas estranhas no futuro, né? Então a gente também executa isso. Então esse é um dos cenários. Um outro cenário que a gente executa bastante é o de no presencial de recepção do paciente no pós-operatório imediato na sala de recuperação. A gente trabalha inclusive com a tecnologia que a gente tem lá, que não é um monitor multiparamétrico, é uma simulação do filmagens com as cenas e a gente vai passando as intercorrências. Agora ele está hipotérmico, daí vai mudando o vídeo, agora ele está hipertenso, e daí dentro daqueles minutos eles têm que tomar as condutas, fazer os registros, o DREF, tudo mais, né? Naquele cenário presencial. E vou exemplificar mais um terceiro, que é o de roleplay, também pré-operatório. Então, nesse é um outro tipo de simulação, né, com elementos de jogo, onde eles não têm uma guia clínica. Tem um caso, tem papéis a exercer, e eles podem escolher se vai ter familiar, se não vai ter familiar, se vai ter marido, se não vai ter marido. Tem o paciente, tem o enfermeiro,
e mais alguém que eles vão decidir na hora. E daí eles têm o caso, ponto de partida. E alguns minutos que não tem definido também. E daí eles têm que exercer aquela atividade. Nesse caso, a gente faz simulações de roleplay de interpretação de papéis com pré-operatório, em 4 cenários, e o de pós-operatório também, né? E os das simulações virtuais, agora a gente vai passar por uma fase que vai querer, de alguma forma, implementar no nosso currículo, né? Por enquanto ele não está ainda inserido no currículo. Mas é por aí, né? Além das simulações mais pontuais de Uhum. paramentação, vestimento, isso a gente Sim, também faz, né? Sem um caso clínico daí. entendi. No nosso caso, eu vou começar pelo que nós ainda não fizemos, tá? Na área que a Sobec trabalha, a única área que nós não fizemos simulação foi de CME, porque, infelizmente, nós não temos um cenário como tem aí na Sobec. Mas depois, no final, eu vou falar uma coisa aí de uma mestranda minha que fez que eu vou contar. Mas, na graduação, nós já simulamos vários temas do centro cirúrgico e vários temas da sala de recuperação. Dos temas do centro cirúrgico, desde a admissão do paciente no centro cirúrgico, até o preparo das mãos, os antebraços da equipe cirúrgica, da paramentação cirúrgica, da montagem da mesa, de conflitos no intraoperatório, até a sala de recuperação. Então, a admissão do paciente na sala de recuperação, controle e prevenção de infecção, então, de catéteres, da ferida operatória. Nós trabalhamos também cirurgia segura, né? Então, todas essas, esse artigo que vai sair, a publicação na Revista Gaúcha, é sobre um caso de conflito entre uma liderança enfermeira e um cirurgião, né, que foi trabalhado. Enfim, sobre o CME, nós não fizemos, porque a gente não tem, assim, senão vai ficar muito no lúdico, né? Mas tem uma mestranda minha que ela fez a simulação no próprio CME dela, trabalhando com miniaturas. Eles fizeram todas as miniaturas em papelão, da autoclave, das mesas e de tudo, e fizeram uma simulação com a própria equipe para carregamento da autoclave. Como é que eles fariam se chegasse uma carga que precisava ser de urgência para uma cirurgia que teria? Então, com essas miniaturas, eles fizeram uma simulação. Foi muito legal. Inclusive, eu disse para ela, leva para o Congresso da SOBEC para Sim, com apresentar, porque foi certeza. muito interessante mesmo. Muito legal. Aliás, Maravilhoso. né? Falando nisso, né, Rita, estamos recebendo os trabalhos até dia 23. Foi prorrogado aí o nosso período de recepção de trabalhos no nosso congresso. Então, aproveite, venha compartilhar sua experiência. A gente quer saber o que está acontecendo pelo nosso país, experiências bem-sucedidas. Tem muita coisa boa, realmente. Agora, ai, olha só, já estamos indo para o final da nossa live, passar rápido, né? Mas Muito eu quero rápido. fazer mais uma pergunta para cada uma de vocês. Vocês aí com essa experiência toda que tem aí nas simulações, quais habilidades interpessoais vocês acreditam que vocês mais viram assim ser desenvolvida nos seus estudantes, nos seus alunos nesse tempo? Porque sem dúvida as habilidades técnicas elas são desenvolvidas também, mas eu queria falar mais dessa questão, né, das habilidades interpessoais. O que vocês viram que isso trouxe de benefício para os seus participantes das simulações? Uhum. Eu acho que, dentro do meu ponto de vista, na minha experiência que nós temos aqui, a gente consegue evoluir bastante na comunicação. Eu acho que a comunicação, eu acho não, tenho certeza, né? A comunicação é o fator-chave em todas as áreas, mas especialmente em centro cirúrgico. Se você não se comunica bem escrito e verbalmente, e de todas as formas, né? Você não vai ter, muitas vezes, um resultado positivo ao final de uma cirurgia. Então, eu vejo como destaque essa habilidade, a habilidade de comunicação entre profissionais que estão como atores ali naquele momento interagindo com eles e eles principalmente em relação ao paciente. Especialmente naquele momento, né, que eles começam a
começar a perceber que eles precisam ter um botãozinho de liga e desliga para falar sem terminologia científica com o paciente, e já quando ele fala com o profissional é diferente, né? Então, esses momentos propiciam muito essa questão, né? Além, claro, do raciocínio crítico, né? Raciocínio reflexivo e crítico sobre as determinadas situações que eles aconteceram, que vai culminar ali no debriefing, né? Mas eu destacaria a comunicação como uma habilidade que a gente vê eles totalmente diferente, entrando numa primeira simulação e depois lá no campo abordando as mesmas questões. Eu concordo em gênero e número com a Graça. Em primeiríssimo lugar, a comunicação. Começa já do próprio estudante, que no nosso caso nós trabalhamos com o próprio estudante entrando em cena, ele tem um receio de entrar em cena, de se comunicar, de errar, né? E, enfim, mesmo a gente garantindo que é um ambiente seguro, que ele pode errar, que ali ele pode errar, o que ele não pode errar lá, quando ele estiver lá na frente do paciente. Então, a comunicação é disparada. Em segundo lugar, o raciocínio clínico e crítico, isso é muito importante, porque uma vez que, e como os alunos mesmos dizem, professor, eu nunca mais vou errar. Então, eu erro ali, mas eu nunca mais vou errar porque aquilo vai fixar. Então, porque aí ele começa no debrief a fazer todo aquele raciocínio clínico e relacionar a teoria com a prática. Porque quando principalmente tu fala de centro cirúrgico, de centro de materiais, fica sala de recuperação não tanto, mas esses dois primeiros, CME e centro cirúrgico, tu fala na teoria, fica muito empírico para quem nunca entrou. E a maioria dos meus alunos nunca entraram no centro cirúrgico nem no CME. E quando eles saem do CME, eles veem, meu Deus, não é só o coração do hospital, como a profe diz, é o cérebro também do hospital. E eu nunca parei para pensar de onde é que vinha aquele material. Então, quando tu fala na teoria, o centro de materiais e o centro cirúrgico fica muito no plano etéreo. Agora, quando tu vai para o centro de simulação e tu começa a fazer a simulação, aquilo não se torna tão estranho quando eles realmente entram em campo, porque aí quando eles realmente aconteceu igual que aconteceu lá naquela simulação. Então, eu concordo em gênero e número com a Grazi. Muito bom escutar as experiências de vocês. Estar com vocês aqui nessa hora passou muito rápido, mas Muito. para, né, passar rápido, Nossa. mas para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem aí um recado aí para nosso público, o que vocês gostariam de trazer aí como mensagem final aí desse nosso tema, que aí a gente, né, trouxe algumas questões aí em relação à simulação, ao uso, enfim, mas queria que vocês finalizassem com alguma mensagem para os nossos, né, o pessoal que está acompanhando a nossa live nessa noite. Ana? Pode ser. Então, eu queria, né, agradecer a presença e a empolgação aí de todos, nossa também, né, e dos que estão assistindo e que mandaram comentários e tudo mais, e estimular vocês, que vocês possam comentar com os colegas de vocês, com alguém da educação permanente, com os enfermeiros que estão motivados para melhorar a qualidade dos seus serviços, né, na área cirúrgica ou até mesmo em outras áreas, e que utilizem esses materiais, porque realmente, como a professora Rita falou, às vezes as pessoas não sabem, né, não tiveram oportunidade de ter o acesso para não partir de um ponto zero, que muitas vezes é desmotivante, né? Então, vamos fazer simulação em loco, vamos se unir, vamos conversar com os enfermeiros da educação permanente, enfim, na docência também, melhorar nossas práticas, sempre estar buscando, né, trazer novos elementos, porque na nossa experiência e nas publicações todas que a gente vê, na maioria delas, tem resultados positivos em diferentes aspectos, né? Vários, assim. Então, vale a pena fazer, é produtivo, é trabalhoso também, mas no resultado final, tanto para profissionais em capacitação quanto para estudantes, realmente é recompensador. A gente vê que realmente reflete na prática deles. Participem das simulações e criem as suas. Isso mesmo. Bom, meu recado é que, primeiro, o Brasil é tão grande que existe tanta coisa boa, mas a gente só ouve nos noticiários coisas ruins, né? Então, assim, ó, quando tu ouve uma live que tu ouve, que tem material gratuito, que tem material que pode te ajudar, né? Vão atrás, utilize. E eu diria que dois aspectos que eu deixo aqui para vocês. Primeiro lugar, a motivação, como disse a Ana Graziella,
tem que ter, nós temos que ter. Eu sou enfermeira há 44 anos e continuo motivada a trabalhar pela minha categoria, para que a enfermagem seja forte. E o segundo recado é o conhecimento. Para que nós sejamos fortes, nós temos que ter conhecimento. Então, vá atrás do conhecimento, compartilhe quem assistiu essa live com seus colegas, diga que vai ficar essa live gravada lá na Sobec, né? E vão atrás desses materiais que a gente indicou para que vocês possam, a cada dia, melhorar a sua prática e se sentirem realizados. Porque, é como disse a Ana Graziella, dá trabalho? Dá, né? Mas depois a satisfação é tão grande e tu vê o retorno que tu fica muito feliz. Esse seria o meu recado, Débora. E eu sou a maior testemunha que dá motivação dessas duas queridas que compartilharam comigo essa última hora, né? Elas são motivadas, têm muito conhecimento e trouxeram um tema que eu tenho certeza, e até pela devolutiva do pessoal que está finalizando a live com a gente, que eles adoraram e ficaram curiosos. Tenho certeza, viu, Ana, que muita gente vai sair daqui e vai entrar direto lá no site Simulação Realística. Eu já anotei aqui também, né? Fui fazendo várias anotações e que bom que a gente sempre tem a oportunidade de aprender e aprender com os melhores, é o que a gente quer, né? Porque E a contem gente quer conosco, precisando de ajuda, não é vocês sabem onde nos achar. Exatamente, Contem conosco. exatamente. Tenho certeza que sim, sou testemunha disso também. E eu acho que mais Gente, uma coisinha, quem sim. tiver material didático bom, nós temos um edital de fluxo contínuo. Débora, me ajuda. Isso O mesmo. CPEP. Tem lá isso, lá no site da Sobec, você encontra lá editais, edital, materiais educativos do CPEP. Você pode mandar se você já teve uma boa iniciativa, aplicou com a sua equipe, deu resultado, escreve um texto, né? Compartilha se você tiver dúvidas, manda, porque isso com certeza pode. Às vezes a gente acha que não vai ajudar ninguém, mas a gente não sabe aonde o conhecimento e a informação podem auxiliar aquelas pessoas, como a Rita falou. O Brasil é enorme e a gente não tem ideia das dificuldades e às vezes das limitações que as pessoas passam. Então, às vezes a gente compartilhar uma pequena fração do que a gente vivencia no dia a dia pode ajudar muito os colegas que estão lá passando ali as suas dificuldades. Então, quero agradecer muito a vocês pela disponibilidade da gente estar conversando nessa última hora, convidar a todos para conhecerem o trabalho da professora Rita, conhecer o trabalho da professora Ana Graziele e trazer aqui também algumas informações para o final dessa live. Vamos lá. Inscrever no congresso, vai ter a sala simulada, gente, vai ter lá o pessoal aqui, ó, a professora Rita, a professora Ana Graziela vão estar lá, vocês vão poder tirar as dúvidas pessoalmente com elas, vai ter cenários de simulação, escape room, enfim, é uma oportunidade que você tem também de fazer troca de conhecimento, reciclar e tudo que a gente precisa aí para motivar, nos motivar e motivar também a nossa equipe quando a gente volta, né? Quando a gente volta dos eventos, no dia seguinte a gente quer revolucionar o centro cirúrgico, né? Então, agora que essa live também traga essa mesma sensação, né? Essa vontade da gente fazer diferente amanhã. E como a professora Rita disse, a gente vai deixar essa live, vai ficar no Instagram da Sobec, vocês podem assistir, compartilhar. Agradeço muito a vocês, Rita e Ana. Muito obrigada pelo carisma, pela gentileza de vocês compartilharem informações tão importantes e que com certeza fizeram dessa nossa noite muito mais cheia de conhecimento e de motivação. Obrigada, gente. Nós que agradecemos a Sobec pelo espaço e a todos que vieram aqui nos assistir. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, Rita. Tchau, Ana.